Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Inclusive, o tema de hoje, tá, abençoado? Já está disponível também em apostila, que é a apostila número 5. A partir de hoje já está disponível essas 4 partes que nós fizemos do estudo do Apocalipse de Pedro. Ok, abençoados? Vamos então à cereja do bolo? Bom, primeiro eu quero explicar a vocês nós que estamos fazendo um estudo da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, onde ele traz em seus textos um apocalipse, não é verdade? Pedro fala sobre o fim das coisas, o fim dos tempos, o fim do mundo que o sistema usa, né? E que esse sistema, o cristianismo tradicional, prega que esse é o fim do mundo para os dias de hoje. E o ateu também, de baixa qualidade, retira esse texto para mostrar que Deus entrou em contradição, para provar que esse livro, a Bíblia, não merece nenhuma credibilidade. Então os ateus também usam esse apocalipse aí para dizer, para contrariar a Bíblia, né? Estamos mostrando que tanto o ateu de baixa qualidade, como aqueles que estão no sistema religioso, estão totalmente enganados. E como já estamos na última mensagem, já fizemos 3 partes, se você estiver se interessando pelo assunto, eu quero te convidar a assistir as outras partes, tá legal? Que faz parte também desse final agora. Então eu criei uma playlist para que você possa assistir elas em um só link. Você vai clicar aí e aí vai aparecer todos os 4 em sequência para que você venha entender aí. É igual série, né? Você vai fazer essa série aí acompanhando a parte 1, parte 2 e parte 3. Eu vou estar deixando nas descrições deste vídeo, que fica aqui embaixo, tá bom, abençoado? Vai aparecer aqui no canto superior esquerdo, um cardzinho para que você possa clicar. E também no final, onde aparece ali aqueles vídeos sugeridos por nós, para que você clique, tá bom? E hoje nós vamos analisar aí que os últimos dias estava muito perto, só que daqueles dias, onde Pedro escreveu essa carta. Ele estava falando que era para os cristãos daquela época, os judeus convertidos daquela época, perseverarem, porque os dias estavam muito próximos. E vamos ver também que Pedro menciona Paulo. E entenda por que maravilhosamente ele faz essa citação. E o que isso implica nos dias de hoje. É por isso que eu falo, abençoados, vem para a graça que eu te explico. Bom, abençoados, então vamos prosseguindo nesse entendimento. Vamos ler agora o verso 15 da segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Está aí. Está aí, capítulo 3, verso 15 da segunda carta de Pedro. E diz o texto: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro aqui, abençoados, sabia que por conta da perseguição que já se fazia presente ali naquele momento, nesse momento da história, ele fazia com que os irmãos de Israel, agora convertidos a Cristo, começassem a desanimar por causa das coisas que estavam acontecendo. Por isso que Pedro fala para os irmãos que eles deveriam suportar com firmeza as contrariedades dos acontecimentos em benefício da própria salvação. E essa salvação, de maneira nenhuma, pode ser aplicada aos dias de hoje, e muito menos pensar como o sistema religioso prega e pensa que é a salvação para as pessoas fugirem de um suposto inferno. Então, a aparente demora da vinda do Senhor para aqueles dias, acrescido de perseguição, acrescido de pestes que estavam no mundo, de tudo que estava acontecendo, né? Porque eles viviam dias terríveis, abençoados. Deixa eu voltar aqui. Eles viviam dias terríveis, porque o Senhor falou que o templo iria vir abaixo. E eles sabiam o que significava vir o templo abaixo. Então havia essa expectativa. E isso era procurado ansiosamente por eles. Então deve ter sido muito inquietante para os cristãos perseguidos que desejavam, na hora prevista, de alívio, porque haveria tempos de alívio e o povo daqueles dias já não aguentavam mais.
tanto que o clamor deles subiu ao céu. No entanto, esse mesmo, entre aspas, atraso, porque a gente sabe que não há atraso, mas na visão das pessoas havia, né, teve em aspecto glorioso, pois ao mesmo tempo que era gerado toda essa confusão, provava a própria fé deles. Entendeu, abençoado? Então essa demora também foi para se cumprir o que Yahshua falou em sua parábola. Lembram da parábola da viúva importuna, onde ela estava para receber ela ia ser julgada a causa dela, mas na concepção havia um atraso na execução? Então Jesus ali falou também que era para aquelas pessoas que estarem ali ouvindo aquela parábola, que era para elas perseverarem. Então esta demora, ela estimulou a muitas pessoas a prosseguirem e serem persistentes. E a outros, claro, que desistiram. Porém, a exortação e a diligência que era feito isso, era que eles deveriam orar, conforme Jesus disse aqui em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Vamos ver no começo dessa parábola da viúva. Diz ali, aí foi antes de Jesus falar da parábola. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Então ali Jesus já apontava que havia essa necessidade deles estarem atentos diligentemente, porque viriam dias terríveis, dias sangrentos. Estão entendendo, abençoado? Agora, abençoados, a partir desse momento, nós vamos entrar numa parte gloriosa dessa mensagem. Quem entender essa mensagem agora vai sentir-se renovado, né? Que é Pedro falando de Paulo em sua carta. Vamos ver onde Pedro fala sobre isso. Está lá na segunda carta de Pedro, no finalzinho do capítulo, versículo 15 e no versículo 16, onde diz o texto: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Paulo escreveu algo em que Pedro está citando que ele estava falando segundo a sabedoria que foi dada a Paulo. Falando disto, como em todas as suas epístolas, olha aí, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Veja que Pedro está falando que a distorção naqueles dias das escrituras era um ponto para a perdição. É conforme eu falei no começo para vocês, a questão da ação e reação, ou a reação da reação. Meus queridos, essa alusão, esse comentário às epístolas de Paulo, sugere várias conclusões muito importantes para nós. Vejamos aí algumas delas. Eu separei 5 razões, tá? Tá ali. A primeira prova a existência e a circulação geral de muitas epístolas escritas por Paulo. Por quê? Porque Pedro fala aqui em todas as suas epístolas. Então, queridos, essa primeira prova aí é uma prova muito interessante. Por quê? Muitos hoje falam que Paulo nunca existiu, que foi uma invenção da igreja. Então, se Pedro existiu, a quem Pedro estava falando aí desses elogios? A Paulo. Isso é uma prova cabal que Paulo existiu, sim, historicamente falando. Segundo ponto, reconhece sua inspiração e coordena a autoridade com as escrituras do Antigo Testamento. Olha só. Então, naqueles dias, Pedro já falava isto, que eles recorriam ao passado. Meus irmãos, por esta razão, hoje, nós fazemos o mesmo que fizeram eles naqueles dias. Nós não recorremos aos dias de hoje para contar causos, coisas, ou fenômenos, ou coisas que realmente ainda acontecem nos dias de hoje, para encaixar dentro das profecias bíblicas. Nós não fazemos isso. Nós vamos o quê? Ao Antigo Testamento. E o que nós descobrimos? Descobrimos o fim dos dias bíblicos naqueles dias.
Era isso que estava se referindo quando Paulo falou os últimos dias, os últimos tempos, o final das coisas, o final do mundo. Estão entendendo? Terceiro ponto. Isso se deve ao fato de que Paulo, em todas as suas epístolas, fala de quê? Da vinda do Senhor. Logo, irmãos, descontextualizar Paulo do seu contexto é um erro grotesco, gerando reações de afastamento da verdade. Principalmente quando Paulo fala de costumes. Porque é justamente nas cartas de Paulo onde muitas denominações ou facções do sistema tiram os seus costumes, como por exemplo em relação às mulheres. Tudo é tirado do apóstolo Paulo. Só que Paulo falava a um tempo específico para um povo específico. Ele falava dessa segunda vinda. E se você quiser aplicar qualquer coisa de costumes de Paulo nos dias de hoje, você está errado. É um erro. Principalmente quando ele fala de costume. Porque os costumes eram para aqueles dias, não para este. Hoje existem outros costumes, não é verdade? Existem hoje costumes bons e existem costumes que a gente tem que deixar passar porque vai fazer mal para a gente. O quarto ponto, ele especifica uma epístola em particular, na qual é feita uma alusão distinta ao sujeito. Então, lembrando, tá, abençoados, que Paulo, o ministério de Paulo foi dirigido aos gentios, tá? E isso também da parte de Pedro citá-lo em suas epístolas, em sua epístola na segunda carta, é uma prova desse reconhecimento do ministério do apóstolo Paulo. Entendeu? Quinto ponto, ele reconhece certas dificuldades relacionadas à escatologia do Novo Testamento e à perversão do ensino apostólico por algumas pessoas ignorantes e volúveis. Então Pedro diz aqui não haver, naqueles dias, diz haver, né, muitas perversões acerca do ensino que eles estavam passando para aquele povo. E aqui era tudo por causa dos judeus que perseguiam os cristãos, principalmente no tocante aos discípulos de Jesus, porque eles foram as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a designação de Yahshua. O Pedro e os demais discípulos iriam aos judeus da dispersão, né? E Paulo iria aos gentios. Então havia uma perseguição muito forte por conta dos judeus. Inclusive Paulo, ele teve que ser chamado para os gentios. Por quê? Porque Paulo no começo foi perseguidor dos judeus que se convertiam ao cristianismo. Se Paulo hoje, se houvesse se Paulo hoje fosse pregar, não hoje, mas naqueles dias, fosse pregar aos judeus, ele não teria respaldo por causa dessa perseguição, tá bom, queridos? Foi por isso que Deus chamou Paulo diferente dos demais discípulos. Tá ouvindo, abençoado? Então, partindo dessas duas conclusões, deixa eu voltar aqui. Então, abençoados, partindo dessas duas conclusões, nós podemos considerar brevemente duas perguntas, tá? A primeira pergunta que eu quero dessa conclusão que nós chegamos, a primeira pergunta é essa daqui, está relacionada a 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pedro faz uma referência a uma carta de Paulo como tendo especial relevância para o assunto da parousia, né? Está aí embaixo o texto comprovando. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essa epístola, ela é a de Tessalonicenses, tá bom? Porque nós encontramos nelas várias alusões à vinda do Senhor. Aqui encontramos, por exemplo, a questão de tempo dessa vinda, tá lá em Tessalonicenses, que seria repentina, seria rápida, que estava muito próximo, igual ao que Pedro também pregava. A consequente libertação e descanso que sua vinda traria aos discípulos e sofredores de Cristo naqueles dias. Então muitos ansiavam por isto. E ao dever de diligência e vigilância na perspectiva desse evento. Tudo você encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Interessante isso, né, abençoado? Por que liberdade e descanso, abençoados? Por causa do opróbrio da lei. A lei era um fardo muito pesado,
que nós já vimos aqui mesmo neste canal, em outras oportunidades, em outras mensagens, a lei ela sempre acusou o homem. E isto causava o quê? O afastamento de Deus e de seus filhos. Bom, a segunda pergunta que essa distinção faz de Pedro em relação a Paulo, eu elaborei aqui uma segunda pergunta, quais são as coisas difíceis de entender nas epístolas ou nos assuntos agora em consideração? Que está lá, 1 Pedro 3,16 diz, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Meus irmãos, é bem claro que as dificuldades mencionadas por Pedro estavam naquelas porções das epístolas de Paulo que tratavam da parousia, que é Tessalonicenses. Inclusive ele fala que em todas as suas epístolas, dando a entender que todo o assunto do Novo Testamento gira em torno da parousia, da vinda de Cristo. E essa dificuldade, naqueles dias, foi sentida por todos os apóstolos. Eles sentiam a dificuldade de pregar esse evangelho, tanto Pedro, como os demais discípulos, como o apóstolo Paulo. Por causa de quê? Da tradição judaica, que não aceitava de jeito nenhum na visão deles. Ou seja, para os judeus, a seita, era uma seita, né? Aqueles que seguiam Jesus, deixa eu voltar aqui comigo. Aqueles que seguiam a Jesus eram considerados o quê? Uma seita. E os judeus não aceitavam de jeito nenhum. Então a mesma dificuldade é enfrentada por eles, nós também sentimos essa dificuldade. É ou não é verdade? Quando nós falamos da vinda de Jesus consumada, já acontecida, nós não sentimos essa dificuldade? Muitos não acreditam e distorcem o que falamos. Isto por quê? Por causa da reação ao ensino errado que foram aplicados a ele. Como também nós um dia também estranhamos, não é verdade? Por isso que eu falo, querido, que essa palavra, ela é algo de Deus. Por que nós falamos que os olhos estão iluminados? Porque passaram-se 2000 anos sobre a Terra e nunca tivemos tanta liberdade e possibilidades de levar o evangelho às pessoas diferente do cristianismo tradicional. Então hoje nós fazemos uma análise, né, desse tipo de reação das pessoas. Você vê que a reação do sistema das pessoas que seguem o sistema religioso, ela é totalmente contrária ao nosso. Porque nós vamos de acordo com a palavra. Então, enquanto eles procuram a luz, nós que estamos em graça revelada, nós dizemos o quê? Que nós somos a luz. Enquanto eles procuram a cura para os seus males, nós dizemos que somos curados. Essa é a diferença. E qual é a diferença disso tudo? É a fé. É a fé que faz a diferença. Então a mesma dificuldade enfrentada por eles lá, né, pelos discípulos, nós sentimos. Nós esbarramos hoje na tradição do sistema religioso, que eu chamo de cristianismo tradicional, né? Toda essa doutrina, esse mar de denominações. Eles não entendem quando nós falamos que a segunda vinda do Senhor não está ligada a arrebatamento, né? Arrebatamento, as pessoas sumirem, né? Eles nunca foi, nem lá naqueles dias. Não está ligado literalmente à ressurreição de mortos. Não fala de fim do mundo e de todos estes elementos que eles usam para pôr medo nas pessoas. Isso serve sim para aumentar o medo e o pavor entre as pessoas. Por isso que muitos, irmãos, na verdade, vão à igreja por medo. Elas estão com medo de irem ao inferno, de ficarem quando supostamente Cristo voltar. E na verdade isso acaba gerando o quê? Um espírito de baixa qualidade nessas pessoas, de baixo entendimento. Por isso que vimos pastores, há pouco tempo atrás, você sabe disso, obrigando os seus liderados a seguirem a um candidato. Não é verdade? Então, é época de eleição, então é onde a gente mais vê esse tipo de coisa acontecendo, das pessoas ser dominadas, de não terem pensamentos próprios. E por que as pessoas foram atrás de pastores? Por quê? Por causa do medo.
por causa dessa baixa ou nenhuma qualidade espiritual que essas pessoas têm. Elas vivem reações negativas em sua vida. Vivem um verdadeiro inferno, que é a morte, em vida. Irmãos, o fato e a verdade é que a vinda de Cristo nunca esteve relacionada a fim de mundo, o mundo todo, o universo, o cosmos, e muito menos de pessoas serem absolvidas ou condenadas a um suposto inferno. A parousia da Bíblia, queridos, a vinda de Jesus da Bíblia, a segunda vinda de Jesus na Bíblia, é a troca de um mundo de trevas, é a troca de um mundo de desconhecimento, que foi a lei de Moisés, para a entrada da graça eterna, da benevolência de Deus no mundo, onde sairia o que era para a carne, porque tudo relacionado à lei era para a carne, e a carne não se converte, e assumiria o quê? A nova criatura, o ser espiritual, desta vez reconhecido encarnado. É por isso que nós falamos que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana na carne. Sendo conhecedor de quê? Das profundezas de Deus, tendo a mente de Cristo ativada, sabendo discernir o bem e o mal, para experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, as reações positivas em nossa vida. Era esta a parte difícil que Pedro fala em relação ao apóstolo Paulo, porque muitos naqueles dias distorciam, e isso foi o assunto. E foi muito mal compreendido pelas pessoas da própria Tessalônica. Era uma dificuldade. Então Pedro fala, olha, ele fala coisas difíceis, mas se referindo que eles estavam em igualdade de pensamento. E temos hoje essa ideia e uma experiência abundante para provar quanto toda a escatologia do Novo Testamento foi difícil de entender e foi distorcida naqueles dias e também por muitos ou por milhões nos dias de hoje. Bom, abençoado, estamos chegando e concluindo, né, o fim dessa mensagem, o fim desse tema, que eu considero muito importante a gente ter conhecimento, domínio desse assunto. Não é de admirar, porque os cristãos primitivos têm sentido tanta dificuldade, né, quanto a verdadeira interpretação de muitas das declarações proféticas a respeito da vinda do Senhor. Por isso que aqueles homens eles tinham conhecimento da própria Escritura, que era a Taná, para aplicar àqueles irmãos, principalmente aos judeus da dispersão, né? E era o que falava a respeito dessa vinda do Senhor. Por isso que Pedro lá recorreu ao passado, ao Antigo Testamento, e Paulo também. E esse fim era o fim da era, de uma era. Era o fim, era uma mudança de vida. Era a ressurreição dos mortos, daqueles que viviam naqueles dias. O fim de todas as coisas. Então eles tinham que explicar isso. E isso era muito difícil para eles entenderem. Se é para as pessoas nos dias de hoje, porque elas querem descontextualizar aquela cultura e trazer para os dias de hoje. Eles querem trazer a tradição judaica e entender sobre a tradição brasileira, sobre a língua portuguesa. Vão o quê? Distorcer. Vão o quê? Perverter. E é isso que estão fazendo. Como perverteram lá o ensino apostólico. Está entendendo, abençoado? E toda essa exortação dos apóstolos, encontradas vastamente em suas cartas, todas elas falam, nos dão a certeza que o fim daquele cenário era para aqueles dias e não distorcidos para os dias de hoje. E hoje eu posso também fazer, meu irmão, a mesma advertência e exortá-los também diligentemente. Cuidado com aquilo que você tem escutado ultimamente. Porque de certa forma hoje há enganos que podem roubar a paz que você teve ao ter contato com essa palavra. Existem muitos hoje pessoas que se intitulam até mesmo pregadores em graça, que eles estão tocando terror. Alerta também para o baixo ateísmo, que tem levado muitos, que um dia até professaram a graça e hoje andam em terras distantes, que nunca mais voltarão. E sabe qual é a maior arma que nós temos hoje contra essas notícias falsas e o baixo ateísmo? É estar sempre o quê? Conectados com essa palavra. Porque é ela que nos traz esperança.
Ela que nos mostra o nosso ponto onde nós estamos. Ela que nos conscientiza quem somos espiritualmente. E se preparar para receber os abençoados que Deus está abrindo os olhos e aos montes. E que precisaram, como você um dia precisou, de ter pessoas para ajudá-las. Então essas pessoas que estão vindo, elas precisam de você. Esse é o nosso trabalho hoje. Ajudar esses abençoados. Por isto é que eu sempre venho aqui para vos comunicar o que o Senhor tem me dado. Está entendendo, pessoal? E já saiu aqui, por exemplo, que eu sempre falo, já saiu um livro. Olha só que coisa impressionante. Já temos ouvido aí canções. Estão saindo canções de dentro de vocês. Vai sair muito mais. E agora, mais recentemente nesse canal, existem as nossas apostilas, que são os temas exibidos aqui. Ou seja, agora, além de vocês verem os vídeos, terão uma apostila que ajudarão vocês a entenderem e absorverem de forma integral os nossos temas. Para um dia também poder dizer, como eu sempre digo, que eu nasci para fazer o homem e a mulher os mais felizes do mundo. E ser feliz, sabe o que é? É ser livre. A felicidade está na liberdade. Muita gente tem medo da liberdade, mas é na liberdade que você constrói o seu alicerce. Estamos entendidos, abençoados? Então está entregue aí mais uma mensagem a vocês. E mais uma vez, quem deseja adquirir as nossas apostilas desse grandioso tema sobre a carta de Pedro, já está disponível. É só me procurar no WhatsApp para quem quiser adquirir aí, tá bom, queridos? Bom, meus amados irmãos, como eu sempre falo, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. E graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.